7. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente somente produzirá efeito a contar da data da habilitação. Artigo 108. A pensão por morte será devida ao filho, ao enteado, ao menor tutelado e ao irmão, desde que comprovada a dependência econômica dos três últimos, que sejam inválidos ou que tenham deficiência intelectual, mental ou grave, cuja invalidez ou deficiência tenha ocorrido antes da data do óbito, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 17. Parágrafo 1º. A invalidez será reconhecida pela Perícia Médica Federal e a deficiência por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Parágrafo 2º. A condição de dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave poderá ser reconhecida previamente ao óbito do segurado e, quando necessário, ser reavaliada quando da concessão do benefício. Artigo 109. O pensionista inválido fica obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Perícia Médica Federal, processo de reabilitação profissional a cargo do INSS e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico, e a transfusão de sangue, que são facultativos. Parágrafo 1º. O pensionista inválido que não tenha retornado à atividade estará isento do exame de que trata o caput a partir dos 60 anos de idade. Parágrafo 2º. A isenção de que trata o parágrafo 1º não se aplica quando o exame tiver a finalidade de: inciso 1. Verificar a recuperação da capacidade do trabalho, em razão de solicitação do pensionista que se julgar apto. Inciso 2. Subsidiar a autoridade judiciária na concessão de curatela, nos termos do disposto no artigo 162. Parágrafo 3º. O pensionista inválido, ainda que tenha implementado a condição de que trata o parágrafo 1º, será submetido ao exame médico pericial de que trata este artigo, quando necessário para apuração de fraude. Artigo 110. O cônjuge ausente somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica, não excluindo do direito a companheira ou o companheiro. Artigo 111. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos receberá a pensão em igualdade de condições com os demais dependentes referidos no inciso 1 do artigo 16. Parágrafo único. Na hipótese de o segurado estar, na data do seu óbito, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge ou a ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Artigo 112. A pensão poderá ser concedida em caráter provisório, por morte presumida. Inciso 1. Mediante sentença declaratória de ausência, expedida por autoridade judiciária, a contar da data de sua emissão. Inciso 2. Em caso de desaparecimento de segurado por motivo de catástrofe, acidente ou desastre, a contar da data da ocorrência mediante prova hábil. Parágrafo único. Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessa imediatamente, ficando os dependentes desobrigados da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé. Artigo 113. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo 106,
enquanto o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave mantiver essa condição, independentemente do número de dependentes habilitados ao benefício, o valor da pensão será rateado entre todos os dependentes em partes iguais. Parágrafo 2º. Na hipótese de deixar de haver dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma prevista no caput do artigo 106 e rateado de acordo com o disposto no caput. Parágrafo 3º. As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% da pensão, por morte quando o número de dependentes remanescentes for igual ou superior a 5. Artigo 114. O pagamento da cota individual da pensão por morte cessa. Inciso 1. Pela morte do pensionista. Inciso 2. Para o filho enteado, o menor tutelado ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar 21 anos de idade, exceto se o pensionista for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou grave. Inciso 3. Para o filho ou enteado, o menor tutelado ou o irmão inválido, pela cessação da invalidez. Inciso 3A. Para o filho ou enteado, o menor tutelado ou o irmão que tem deficiência intelectual, mental ou grave, pelo afastamento da deficiência. Inciso 4. Pela adoção, para o filho adotado que receba pensão por morte dos pais biológicos. Inciso 5. Para o cônjuge ou companheiro ou companheira. A linha A. Se é inválido ou com deficiência pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação do disposto nas alíneas B e C. A linha B. Em 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais, ou se o casamento ou a união estável tiver sido iniciado há menos de 2 anos, antes do óbito do segurado. A linha C. Transcorridos os seguintes períodos estabelecidos, de acordo com a idade do beneficiário, na data do óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais e de, no mínimo, 2 anos de casamento ou união estável. 1. 3 anos com menos de 21 anos de idade. 2. 6 anos entre 21 e 26 anos de idade. 3. 10 anos entre 27 e 29 anos de idade. 4. 15 anos entre 30 e 40 anos de idade. 5. 20 anos entre 41 e 43 anos de idade. Vitalícia, com 44 ou mais anos de idade. Inciso 6. Pela perda do direito na forma do disposto nos parágrafos 4 e 5 do artigo 105. Inciso 7. Pelo decurso do prazo remanescente na data do óbito estabelecido na determinação judicial, para recebimento da pensão de alimentos temporários, para o ex-cônjuge ou ex-companheiro ou ex-companheira, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Parágrafo 1º. Com a extinção da cota do último pensionista, a pensão por morte será encerrada. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto no inciso 4 do caput quando o cônjuge ou companheiro adota o filho do outro. Parágrafo 3º. Serão aplicados, caso a caso, conforme o caso, o disposto na linha A ou na linha C do inciso 5 no caput, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento ou de união estável. Parágrafo 4º. O tempo de contribuição para o regime próprio de previdência social, utilizado na forma prevista no artigo 125, será considerado na contagem de 18 contribuições mensais de que tratam as alíneas B e C do inciso 5 do caput. Parágrafo 5º. Na hipótese de haver fundados indícios de autoria, coautoria ou participação de dependente, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis,
em homicídio ou em tentativa desse crime cometido contra a pessoa do segurado, será possível a suspensão provisória de sua parte no benefício da pensão por morte, por meio de processo administrativo próprio, respeitados os direitos à ampla defesa e ao contraditório, e na hipótese de absolvição, serão devidas as parcelas corrigidas desde a data da suspensão e a reativação imediata do benefício. Parágrafo 6º. Para os fins do disposto na linha C do inciso 5 do caput, após o transcurso de no mínimo 3 anos e desde que nesse período se verifique o incremento mínimo de um ano inteiro na média nacional única para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser estabelecidos em números inteiros novas idades em ato do Ministro de Estado da Economia, limitado o acréscimo à comparação com as idades anteriores ao referido incremento. Artigo 115. A cota do filho, do enteado, do menor tutelado ou do irmão dependente que se tornar inválido ou pessoa com deficiência intelectual, mental ou grave, antes de completar 21 anos de idade, não será extinta se confirmada a invalidez ou a deficiência nos termos dos disposto no parágrafo 1º do artigo 108.